Fala pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje são os crimes contra a fé pública. Inicialmente, gostaria de trazer o conceito de fé pública antes de adentrar nos tipos penais dos crimes contra a fé pública. Deste modo, o termo fé ele nos remete à confiança que é direcionada a algo ou alguém. E trazendo esse termo para o mundo jurídico, o significado jurídico da palavra é tão somente a veracidade que é empregada pelo Estado nos seus atos. Assim sendo, torna-se inolvidável todos os atos que são produzidos pelo Estado. Desse modo, resulta em uma segurança jurídica onde traz para a sociedade não só a certeza de que aquele ato ali é emanado de uma certa solenidade, ou seja, da fé pública. Está a salientar que doutrinariamente há o entendimento e, por conseguinte, a denominação dos crimes de falso, que são os mesmos dos crimes contra a fé pública. Nesse diapasão, a doutrina emprega 3 requisitos para que sejam caracterizados o crime de falso. São eles: o dolo do agente, ou seja, a consciência, a vontade do agente em cometer aquele crime, a alteração da verdade ou imitação da verdade, que é simplesmente o ato do agente em tentar impingir ali a administração pública ou ao Estado um documento alterado ou falsificado. Cumpre asseverar a diferença entre alteração e falsificação. No entanto, ficará para o momento oportuno quando da análise dos 3 tipos penais que iremos abordar nesse vídeo. Superado este ponto, passemos à análise minuciosa dos 3 tipos penais ora comentados. São eles: falsificação de documento público, situado no artigo 297, a falsificação de documento particular, situado no artigo 298, e falsidade ideológica, situado no artigo 299 do Código Penal. Passemos à análise individual de cada um. Ato contínuo, vamos à análise do crime de falsificação de documento público, que está lá situado no artigo 297 do Código Penal. Vamos à leitura do tipo: falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. A pena para esse crime é a reclusão de 2 a 6 anos e multa. Inicialmente, cumpre aqui trazer o conceito de algumas palavras contidas aqui nesse tipo penal. Assim sendo, falsificar um documento é o agente criar um documento inexistente e inserir nele informações que não deveriam constar. Cumpre aclarar também que aqui diz a conduta de alterar, e basicamente a diferença entre falsificar e alterar é que na falsificação cria-se um documento do zero, ou seja, um documento totalmente novo, ao passo que na conduta de alterar, aquele documento já existe e existem as informações, e o agente na sua conduta ele insere informações diferentes do que deveriam constar. Trazendo um exemplo para como funcionaria essa conduta, analisemos o seguinte: imagine um oficial de cartório de registro civil, porque atente-se que o tipo penal diz que o documento deve ser público, e documento público emana de um funcionário público. Assim sendo, imagine a situação aqui, que um funcionário público, em caso oficial de registro civil, do cartório de registro civil, ele pega uma certidão de nascimento, um registro civil, e a mando de Tício, ele emite uma certidão, um registro civil de uma criança que não nasceu. Um exemplo. Nisso, ele vai estar cometendo a conduta aqui escrita, que ele vai estar falsificando, porque a criança não nasceu, logo aquele documento ali não existe. Ao passo que na alteração, vamos imaginar no mesmo exemplo que a criança nasceu e o oficial de registro civil, quando ali de realizar o assentamento do registro civil, ele insere informações não verdadeiras. Por exemplo, ele pode modificar a data de nascimento da criança. Sendo assim, ele vai estar alterando um documento público. Ato contínuo,
vamos à análise do que diz o artigo 297 do Código Penal, que nos traz o crime de falsificação de documento público, que diz o seguinte: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Atente-se ao fato de que o artigo ora comentado nos traz duas condutas intrínsecas ao tipo penal ora comentado. Assim sendo, vamos analisar o que diz, o que é, né, e como é que acontece o tipo penal em destaque. Bom, sendo assim, vamos trazer aqui um exemplo para que possa elucidar a situação aqui analisada. Sendo assim, o tipo penal traz a conduta de falsificar. Existe uma diferença bastante minuciosa entre alterar e falsificar. Imaginemos o seguinte exemplo: o funcionário público, em caso, um registrador, ou seja, um oficial do cartório de registro civil, nas atribuições de sua função, ele emite uma certidão de nascimento de uma criança que não nasceu. Aí ser disso que ele estará cometendo o crime de falsificação, porque a falsificação diz respeito ao agente que, em sua ação, ele cria um documento, ou seja, um documento novo, mas que é falso, fazendo nele constar informações que não deveriam estar ali. Ao passo que na alteração, o documento público ele existe, porém é alterado algumas informações. No mesmo exemplo citado, imagine o seguinte, que o oficial, ao emitir uma certidão de nascimento, só que nesse caso de uma criança que nasceu, ele altera com dolo, ou seja, com a consciência do que está fazendo, ele altera a data de nascimento da criança. Logo, ele estará cometendo o tipo penal, só que na conduta de alteração de documento público. Vamos agora analisar as causas de aumento que esse tipo penal nos traz. Assevera o que diz aqui no parágrafo 1º como uma das causas de aumento do artigo ora comentado. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta à parte. Bom, a situação aqui descrita no parágrafo 1º do artigo 297, ela se encaixa perfeitamente no exemplo citado alhures, ou seja, o oficial de registro civil, prevalecendo-se do cargo, porque cumpre destacar que ele é um funcionário público, ele comete a conduta, seja na alteração, seja na falsificação. Ato contínuo, há também uma outra causa, mas aqui o parágrafo 2º nos traz mais um conceito do que diz, no que diz respeito ao crime de falsificação ou alteração. Diz o seguinte: para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal. Cumpre destacar que entidade paraestatal são entidades que não possuem ab initio o fito de arrecadar lucros. Sendo assim, cumpre aqui destacar, um exemplo claro é o SESI ou o SENAI. Continuando, o título ao portador ou transmissível por endosso. Na doutrina, exemplo típico disto é o cheque ao portador. As ações de sociedade comercial, ou seja, sociedades, como o próprio nome já diz, que tem um fito comercial, ou seja, o fito de arrecadar lucros. Os livros mercantis, por exemplo, um livro caixa de uma empresa, quando ali o agente ele altera ou falsifica dados do livro caixa, ele está se cometendo a conduta aqui descrita. E o testamento particular. Bom, dando continuidade, no mesmo artigo diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Talvez você esteja se perguntando o que é qualidade de segurado. Bom, cumpre aclarar que estamos diante de um conceito de direito previdenciário.
Sendo assim, existem segurados obrigatórios, que são os seguintes: o empregado, ou seja, aquele que tem a carteira assinada, é um segurado obrigatório. Existe o contribuinte individual, existe o contribuinte facultativo e o segurado especial, que, em síntese, é o trabalhador rural. Sendo assim, para que você entenda de modo didático, isso é o que quer dizer qualidade de segurado, porque a Previdência Social estabelece alguns critérios para que você, de acordo com o princípio, né, da contributividade da Previdência Social, automaticamente, quando o segurado ele contribui, ele tem a qualidade de segurado. Portanto, o crime aqui em tela diz respeito à ação que faz constar na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social que o agente tem a qualidade de segurado, quando na verdade ele não tem, caracterizando, mais uma vez, o crime de alteração, a depender da situação, ou a falsificação. Aqui, basicamente, diz respeito mais à questão da falsificação, porque, como o próprio inciso nos relata, pessoa que não possua, ou seja, se ela não possua, a conta do agente vai dizer tão somente a questão da falsificação. Ainda, no inciso segundo, diz o seguinte: na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa daquela que deveria ter sido escrito. Exemplo típico e que acontece, infelizmente, são situações onde o empregado tem ali assinado na sua carteira função, mas que na verdade, na prática, exerce função diversa do que está constando na carteira de trabalho, ou ainda salários. Pois é, existem situações onde a carteira do trabalhador é assinado com um salário mínimo, porém ele recebe o dobro ou até mesmo o triplo. Isso vai incidir na questão do recolhimento perante a Previdência Social, porque o recolhimento de 11%, se tratando de alguns casos, ele é feito em cima do que está escrito na carteira de trabalho e não do que o agente ali estaria por fora auferindo. Portanto, a conduta está aqui totalmente compatível com o que diz o inciso segundo. Ainda diz o seguinte no inciso terceiro: em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Aqui é basicamente a mesma situação narrada anteriormente, porém aqui diz respeito à questão do documento contábil, ou seja, pode ser também a questão do salário. Continuando, tem aqui ainda um parágrafo 4º que diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem omite os documentos mencionados no inciso terceiro, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Bom, aqui diz o seguinte: nome do segurado, como citado anteriormente, vocês já sabem o que significa segurado obrigatório da Previdência Social. O ato ali de omitir, ou seja, aqui é um ato omissivo, onde o agente não insere com dolo o nome do segurado, os seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho e a prestação de serviços. Ou seja, o agente que comete aqui a situação ora analisada, ele estará incorrendo nas penas descritas lá no caput do artigo ora comentado. Por derradeiro, vamos analisar a classificação doutrinária do tipo penal ora comentada. No que diz respeito aos sujeitos do crime, o sujeito ativo, em regra, ele não demanda um sujeito especial. Contudo, em algumas situações, como vimos anteriormente, em sendo um funcionário público, a pena ela é elevada, mas, em regra, não demanda um sujeito especial. Ao passo que, no que diz respeito ao sujeito passivo, no primeiro plano, existe um entendimento doutrinário de que, em primeiro plano, o sujeito passivo seja o Estado.
E segundo plano, a pessoa prejudicada com a ação do agente. Filiu-me a esse entendimento, posto que é ser disso que nesses crimes estará sim não só sendo apenas a pessoa para que a conduta é direcionada, mas também o Estado, por estará ferindo a fé pública. Ademais, a doutrina elenca a classificação do tipo penal, que é o seguinte: é um crime comum, ou seja, é um crime que não demanda um agente especial, em regra. Crime formal, ou seja, ele não exige um resultado naturalístico, bastando tão somente a conduta do agente em alterar ou falsificar aquele documento, que já estará sendo tipificado aqui no artigo 297. Continuando, é um crime de forma livre. Isso diz que poderá ser feito, né, poderá ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente. Um crime comissivo, ou seja, que implica uma ação, quais sejam a alteração ou a falsificação. Crime instantâneo, ou seja, que os resultados os resultados são produzidos instantaneamente, não se prolonga no tempo, por isso instantâneo. Um crime unissubjetivo, ou seja, ele pode ser cometido somente por um agente. Por último, é um crime plurissubsistente, pois, em regra, várias condutas integram o tipo penal ora comentado. Inicialmente, antes de tratar sobre o tipo penal aqui inserido no artigo 298, fica aqui a minha crítica a esse artigo, visto que ele poderia estar muito bem introduzido como uma qualificação, ou seja, como uma agravante do tipo penal, porque aqui se disse que existe a mesma conduta, ou seja, falsificar e alterar. Porém, aqui é um documento particular. Reitera-se, poderia estar descrito no artigo 297 como uma qualificadora, ou seja, como uma agravante. No entanto, optou o legislador por inserir em um tipo penal apartado. Sendo assim, diz o seguinte: falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Ou seja, conforme visto, alterar e falsificar, existe uma diferença entre as duas condutas. Quais sejam, enquanto você altera um documento, aquele documento ele já existe. Porém, o agente em sua conduta, ele altera alguns dados daquele documento. Enquanto que na falsificação, se diz que aquele documento não existe, sendo criado pelo agente e fazendo nele constar informações que não deveriam estar. Ainda traz aqui, no parágrafo único, a falsificação de cartão, equiparando o cartão de crédito a um documento particular. Figura na doutrina o entendimento, a divergência também, se uma petição inicial poderia estar aqui enquadrado como um documento particular. No entanto, a petição inicial em si, quando o agente ele altera, por exemplo, o nome do advogado, antes de ser protocolizada, essa ação não implica ali em um tipo penal. No entanto, quando o agente, com dolo, falsifica a assinatura do advogado em uma petição inicial e sem autorização deste, ele protocola a petição, sendo assim, já vai surtir efeitos, estará caracterizado o que está descrito aqui no artigo 298 do Código Penal. Continuando, vamos à classificação do crime ora comentado. Bom, a classificação, conforme já vimos que se trata basicamente do mesmo crime, no entanto, mudando apenas o documento, que no artigo anterior é um documento público e nesse é um documento particular, não poderia ser diferente a classificação doutrinária, que é o crime comum, registre-se, pode ser cometido por qualquer pessoa. Crime formal, não exige, em regra, um resultado naturalístico. Forma livre, pode ser feito por qualquer meio eleito pelo agente. Um crime comissivo, ou seja, ele emana de uma ação. O crime instantâneo,
ou seja, produz efeitos instantaneamente, não se prolongando no tempo. Um crime unissubjetivo, conforme já vimos, em regra, ele pode ser cometido por um só agente, e um crime plurissubsistente, pois, em regra, várias condutas integram o tipo penal. No que diz respeito aos sujeitos do crime, são os mesmos do crime anterior, do artigo 297, ou seja, o sujeito ativo aqui, ora analisado, poderá ser qualquer pessoa, ao passo que o sujeito ativo, em primeiro plano, é o Estado, e em segundo plano, a vítima para que é direcionada a sua conduta. Nesse crime aqui, o elemento subjetivo é o dolo, não havendo em que se falar na modalidade culposa. Portanto, passamos a análise agora do artigo 299 do Código Penal. Nesta intelecção, vejamos o que diz o artigo 299 do Código Penal, que trata do crime de falsidade ideológica. Vejamos. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa, em sendo o documento público. E se o documento for particular, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e a multa. Cumpre asseverar que traz aqui no parágrafo único uma causa de aumento de pena, que diz o seguinte: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Bom, vamos analisar aqui inicialmente as condutas descritas no tipo penal. Omitir é uma conduta omissiva, ou seja, exige-se que o agente, com dolo, ele omita determinada informação. Porém, o dolo desse agente deve ser direcionado a prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Trazendo um exemplo para que você entenda de quando e como estará tipificado o crime sob análise, imaginemos um motorista em sua carteira de habilitação, ele precisa, foi detectado ali, quando dos exames médicos, que ele necessita de utilizar óculos para poder dirigir. E quando ele consegue finalmente passar nos exames ali, práticos e teóricos, quanto da emissão da sua carteira, não consta aquela informação de que ele precise usar óculos. E o agente, sabendo disso, ele omite essa informação. Portanto, estará tipificado o crime cometado. Ainda existe, no mesmo exemplo, poderíamos citar outra conduta. Fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Por exemplo, no mesmo entendimento, imagine o agente que tem a sua carteira de habilitação. No entanto, ele só foi habilitado para dirigir moto. E quando da emissão da carteira de habilitação, sabendo disso, o agente insere a categoria dizendo que ele pode dirigir não só moto, mas também carro. Logo, estará aqui tipificado a conduta. Inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Ainda, a causa de aumento de pena pode ser enquadrada perfeitamente no exemplo que citamos anteriormente, do funcionário público, em caso o oficial de justiça civil, que sabendo ali, tendo todas as informações, ele omite, prevalecendo-se do cargo. Ademais, vamos agora à análise da classificação doutrinária do tipo sob comento. Cumpre destacar que, no que diz respeito ao sujeito ativo e passivo, em sendo em regra, não necessita um sujeito especial, não demanda um agente especial, podendo ser qualquer pessoa. Só que, no caso do parágrafo único, obviamente, necessita de que seja funcionário público, prevalecendo-se do cargo. Ao passo que, no que diz respeito ao sujeito passivo, é o Estado em primeiro plano
e a pessoa que é direcionada, que sofre a consequência daquela ação. Cumpre destacar, por oportuno, que filiu-me ao entendimento doutrinário que coloca o Estado ali no polo passivo. De mais a mais, elenca a doutrina como um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime formal, que ele não exige um resultado naturalístico. Crime de forma livre, ele pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente. Um crime comissivo, que na verdade ele implica ali na ação, que existe até meio contraditório, seria a omissão, né? Ele omitir ali um certo dado, ao passo que figura o entendimento de que seja um crime instantâneo, não se prolongando no tempo. Continuando, é um crime unissubjetivo, isto é, pode ser praticado por um só agente. E por último, figura a classificação de um crime plurissubsistente, pois em regra, esta ação é cometida em vários atos. Destarte, espero ter te ajudado a entender desses crimes, desses três tipos penais de que tratam sobre os crimes contra a fé pública.